Bom dia, igreja. Mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui com vocês. O convite do pastor Roberto, por quem a gente tem orado e tem a convicção e a certeza de que o nosso Senhor está sustentando cada dia. Para não perder o hábito, tchau, pastor. Oi. Gente, a gente não está numa série, né, que essa igreja tem o hábito de fazer, eu acho tão saudável, que o pastor Roberto prepara com tanto carinho. Mas hoje, por ter ficado um tema livre, o pastor Roberto falou: Fernando, leva o que você sentir no seu coração que deveria ser levado. E eu peguei um texto lá de Neemias, queria que vocês lessem com a gente. A gente vai ler um texto de Neemias, está lá no Antigo Testamento. Neemias 1:4. É um versículo pequeno. Quem trouxe Bíblia, eu vou dar um tempinho para abrir, vai ser projetado ali também na tela. Vamos ler? Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vou ler mais uma vez. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos orar? Pai, mais uma vez a gente vem pedir a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade sobre nós. Que o Senhor nos ajude a aquecer o coração nesse simples versículo, Pai, nesse simples verso, que diz tanto para a gente a respeito da entrega, da nossa entrega a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria refletir com vocês hoje sobre a arte de se entregar. A arte de se entregar. Se entregar é uma expressão muito comum, a gente usa muito, né, no evangeliquez nosso de cada dia. A gente cantou aqui vários louvores, e eu entrego tudo a Ti, tudo que é meu é Teu. Mas o que a gente fala quando a gente fala de se entregar? Do que a gente está querendo passar, o que a gente está querendo dizer, quando a gente diz: Senhor, eu me entrego, eu entrego tudo a Ti. Com o passar do tempo, esse conceito acabou sendo muito desvirtuado, esvaziado. E não existe nada pior do que um conceito esvaziado para levar a gente a repetir coisas sem significado. Se a gente não tomar cuidado, quando eu digo, Senhor, eu me entrego, eu posso estar me levando, na melhor das intenções, a um caminho de irresponsabilidade espiritual. E eu só vou citar um exemplo aqui, que realmente é o que mais acho que me entristece. Irmãos nossos do dia a dia, da caminhada de fé, irmãos com coração sincero diante de Deus. Tem uma familiar minha que sofre um problema psicológico. E ela precisa tomar remédio para mantê-la equilibrada psicologicamente. A gente tem uma irmã, coração sincero diante de Deus, eu creio nisso, uma pessoa do bem, assim, Jesus salvou ela e a família dela. Só um parênteses, ela usa óculos, esse parênteses é importante. E ela, usando óculos, chega para essa minha familiar e fala: olha, o seu problema psicológico, você precisa entregar a Deus. Você não precisa tomar nenhum remédio que você está tomando. Deus já levou sobre si todas as nossas dores. Deus já levou sobre si tudo aquilo que nos machuca. Você tem que ter mais fé e entregar tudo aquilo que está no seu coração e está te machucando, e está te impedindo de viver a manifestação da glória de Deus no hoje. Você tem que entregar a Deus, porque Deus pode te curar e você não precisa tomar esse bando de remédio que você está tomando. No auge da minha tristeza e, óbvio, ira humana, a primeira vontade que eu tenho de fazer é falar assim: irmã, tira o óculos para falar comigo então. Porque qual é a diferença do se entregar para um remédio para me manter estável psicologicamente? Qual é a diferença para tirar um artefato de vidro que vai me possibilitar enxergar melhor?
Por que o Deus só me livra se eu me entregar completamente de uma doença que eu não consigo ver, porque ela é impalpável, psicológica, mas da doença física, material, eu vou no médico e uso um óculos? Esse exemplo simples é para a gente só botar o pé no chão, logo no início da conversa, e lembrar que quando a gente fala de se entregar a Deus, a gente pode estar carregando conceitos equivocados. Se entregar a Deus não tem nada a ver com isso. E aqui, nesse texto, a gente vê um homem chamado Neemias, que ele dá sinais para a gente, nessa simples frase, nessa simples declaração dele, do que é a entrega bíblica. Neemias aqui, ele adotou uma postura madura, de oração, de espera e de ação. Hoje a gente vai lembrar aqui um pouquinho da história de Neemias, para a gente poder se debruçar e aprofundar um pouquinho nesse conceito de entrega. Só fazendo um breve contexto histórico para a gente não cair de paraquedas na história. Depois de Salomão, o reino se dividiu. E a gente teve o que a gente chama de Reino do Sul e a gente tem o que a gente chama de Reino do Norte. Em 722 a.C., o Reino do Norte, estou falando de 722 a.C., o Reino do Norte, que eram as 10 tribos, que a gente chama, a Bíblia, o Antigo Testamento chama de Israel. Então quando a gente lê lá Israel, a gente está falando das 10 tribos do Reino do Norte. Foi dominado pela Síria. E esse império dominou de tal forma que o Reino do Norte, as 10 tribos, ruíram. E a Assíria tinha uma política de pegar as pessoas locais e exilar, deportar e popular o território geográfico dominado com pessoas do império. Então, você imagina a confusão que isso causava, a miscelânea geográfica, miscelânea cultural e miscelânea étnica que isso causava. Foi nesse contexto que, com o passar do tempo, surgiram os samaritanos, que a gente vai ler lá no Novo Testamento, que os judeus tinham uma rixa eterna. Foi nesse contexto aqui que começou. Por quê? Porque foi a miscigenação do povo judeu com pessoas estrangeiras, que acabaram ao longo do tempo tendo outras práticas espirituais, outras práticas culturais. Mas o Reino do Sul aqui, que eram as 2 tribos, intocadas. Só que em 586 a.C., o Império Babilônico dominou tudo. E aí as 2 tribos passaram a sofrer também. Foi nesse contexto, lá em 586 a.C., que o templo dos judeus foi derrubado, os muros foram destruídos. E a política aqui da Babilônia era um pouquinho diferente. A política da Babilônia não era assim, deixa eu popular todo mundo e exilar todo mundo que está aqui. Não. A política da Babilônia, ela levava a elite cativa para fora, para onde estava o centro do império, e deixava um pouco o povo abandonado à própria sorte. Foi nesse contexto que, por exemplo, foi escrito o livro de Daniel. Quando você vê a história de Daniel, Daniel está nesse contexto aqui. Ele fazia parte da elite, foi levado cativa para a Babilônia. Nessa época, Jerusalém foi destruída, templo destruído, muros destruídos. Um pouquinho mais para frente, 539, 540 a.C., a Babilônia foi conquistada pelo Império Persa. Então Ciro, o Grande, como é conhecido pela história, estava dominando aquilo tudo. É nesse contexto que, por exemplo, foi escrito o livro de Esdras, quando, pelo édito de Ciro, foi possível o povo que estava exilado e estava no Império Persa voltar para reconstruir o templo. E aí o segundo templo foi construído e reconstruído lá com Ageu e Zacarias. Feito esse breve contexto histórico, só para a gente se situar no mapa do tempo, eu espero que eu não tenha sido tão confuso, tentei resumir bastante coisa, é que a gente fala de Neemias. Porque o templo já tinha sido reconstruído, mas os muros da cidade de Jerusalém continuavam abaixo. Isso trazia para o povo um significado de tristeza, de abandono, de insegurança militar, insegurança espiritual, insegurança básica da vida.
Por quê? Porque eles estavam jogados à própria sorte e podiam ser massacrados, humilhados, invadidos o tempo todo. Quando a gente não tem segurança, a gente fica vulnerável. Por que todo mundo aqui sonha em ter um lugarzinho para morar, um cantinho que se chama de seu? Para você ter um pouco de privacidade, de intimidade, de segurança. Mas não era esse o contexto de Jerusalém. E aí Neemias, aí eu já estou lá em 440 mais ou menos antes de Cristo. Olha quanto tempo se passou. Neemias, que era um copeiro do rei, o rei aqui é o Artaxerxes I, estava lá na sua atividade comum, recebe uma notícia da ruína de Jerusalém, dessa situação de abandono e humilhação. Que o templo já existia, mas a cidade continuava vulnerável. E os muros estavam destruídos há praticamente 140 anos de destruição de muros. Ele recebeu essa notícia, olha, os muros continuam abaixo. E nesse contexto entra, quando ele recebeu essa notícia, o versículo que a gente leu hoje. Que ele ficou amargamente triste, se lamentou no coração, com uma tristeza pesada, orou, jejuou, se entregou e foi buscar o auxílio de Deus. A história, que eu vou já resumir logo, vou dar um spoiler para todo mundo, quem não lembra do livro de Neemias, é que ele conseguiu uma janela de oportunidade em que o rei Artaxerxes I chegou para ele e falou, olha, tô achando que você está triste, o que aconteceu? O Neemias fala com ele o que aconteceu, e o Artaxerxes permite que ele vá com uma escolta imperial, retorne a Jerusalém, reconstrua os muros. Esse é o fim da história. Ele sofreu dificuldade lá para construir? Sofreu. Teve que organizar e coordenar todo o trabalho? Teve. Eu sei que o que a Bíblia relata é que o muro foi reconstruído, os muros foram reconstruídos em 52 dias. Meus irmãos, vocês já passaram por obra em casa? Quem foi o coitado que já passou por obra em casa? Eu estou passando. Se a obra dos 2 cômodos que a gente está fazendo fossem feitas em 52 dias, eu ia levantar a mão para o céu e falar, glória a Deus. A gente está falando aqui dos muros de Jerusalém que foram reconstruídos em 52 dias. É um poder de organização, de administração, do tempo, de engajamento das pessoas surpreendente. Tanto é que algumas escolas de administração estudam o que esse homem fez para reconstruir os muros em 52 dias. Neemias recebe a notícia no equivalente ao nosso mês. Eu não gravo os nomes do mês em hebraico, infelizmente. Eu até anotei aqui, mas eu não gravo. Mas é como se fosse o equivalente ao nosso mês de dezembro, quando ele recebe a notícia e faz essa declaração. E quando ele recebe a janela de Deus, que o rei pergunta para ele por que ele está triste, e ele recebe essa janela de voltar a Jerusalém, a gente está falando de abril. A gente está falando de mais ou menos 4 meses. 4 meses. Em que Neemias se entregou, jejuou, orou e buscou o que Deus podia e fez através da vida dele. A gente não está falando aqui de uma pessoa que era patriarca, sacerdote, rei, juiz, profeta. A gente está falando aqui de uma pessoa comum. Todas as pessoas são comuns, né? Mas na hierarquia da vida a gente gosta isso aqui é status tal. Mas nessa lógica humana, é uma pessoa comum, exercendo o seu trabalho ordinário do dia a dia, igual todos nós aqui. Eu tenho meu trabalho ordinário comum do dia a dia, vocês têm os seus trabalhos comuns ordinários do dia a dia. E a função dele era uma função de confiança, porque ele era o responsável por provar o vinho antes que Artaxerxes provasse qualquer coisa, para evitar que ele morresse, fosse alvo de algum atentado, de algum envenenamento. A gente não está falando aqui de um homem, que a gente conhece a história, que apareceu uma sarça ardente, e Deus falou com ele, de uma forma milagrosa, miraculosa. A gente não está falando aqui de um homem com um cajado na mão, que abriu o mar. A gente não está falando aqui de uma pessoa que estava no templo orando e apareceu um anjo. A gente está falando aqui de uma pessoa que estava indo todo dia para o seu trabalho, provar o vinho do rei, para que o rei não fosse envenenado. Na rotina do dia a dia. Isso mostra como Neemias, mesmo no dia a dia, na rotina ordinária da vida,
tinha uma sensibilidade espiritual, um espírito sensível, para ouvir a voz de Deus e discernir o seu contexto. Então, meus irmãos, o que a gente pode aprender desse breve resumo da história de Neemias? O que eu e você, o que essa história carrega de significado para a gente? Primeiro ponto que eu botei aqui para a gente refletir é que a entrega passa necessariamente pela oração. Entrega passa necessariamente pela oração. Então, se eu estou falando aqui, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Tudo que é meu é Teu. Isso já é oração? Claro que é. Mas é um caminho de oração que envolve não uma fala da boca para fora, num domingo de manhã aqui na igreja com um louvor abençoado, com a voz bonita do Anderson e da Renata. É uma entrega que passa necessariamente pela oração no meu dia a dia, com o meu coração quebrantado, com o meu coração quebrado, que fala assim, Senhor, eu entrego a Ti. Senhor, aquela declaração lá que a gente cantou hoje, que é bíblica, Senhor, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou teu e tu és meu. É uma declaração que a gente faz quando a gente não tem mais nada para entregar. Fala assim, Senhor, tudo que eu tenho é seu. Eu não tenho mais. Eu não sei nem mais o que entregar, não tenho nem mais voz para orar direito. Neemias aqui, ele estava numa situação dessa. Ele estava numa situação de entrega madura, não de uma entrega irresponsável. Que você diz que entrega, mas segura. Que você diz que confia, mas fica fiscalizando para ver se está sendo bem administrado. Não. Por que eu digo que é uma entrega madura? Porque quando Neemias orou, você lê isso lá no livro de Neemias, Neemias reconhece o pecado do povo, reconhece que o povo se afastou de Deus, reconhece que o povo trilhou caminhos que Deus pediu para ele não trilhar. Então ele fala, Senhor, o povo é culpado. O meu povo é culpado. A gente não fez o que devia ter feito na aliança com o Senhor. Senhor, eu reconheço as falhas, a dureza do coração. Entrega responsável, entrega madura. Quando a gente entrega, a gente tem que passar por esse caminho da entrega madura, da oração madura. Senhor, o meu pecado é esse. O meu coração está duro aqui. Senhor, eu estou com um problema no meu trabalho. Antes de falar, Senhor, eu entrego o meu trabalho. E aí você pode falar em língua. Fala do jeito que você... Sabe o que importa no final das contas? Não é falar em língua, meu irmão. É que o seu coração fale a língua de Deus. E qual é a língua de Deus? A língua de Deus é o quebrantamento. Coração quebrantado, é um coração ao que Deus não resiste. Você pode falar a língua que for, você pode ter o ministério que quiser ter, você pode influenciar o político que você quiser influenciar. Não é essa a língua de Deus. A língua de Deus é a língua do quebrantamento. É quando a gente fala com Ele o que está no mais profundo do nosso coração. Então você está com um problema no seu trabalho, busque reconhecer no seu coração, onde é que eu falhei no meu trabalho, ou no meu desenvolvimento, ou na minha disciplina de aprimoramento, para que eu estivesse onde eu estou. Você tem problema com dinheiro, com a relação com posses materiais? Busca no seu coração, antes de se entregar, Senhor, busca no seu coração. Onde no meu coração eu tenho um apego excessivo à matéria e uma relação errada com o que Deus criou para me abençoar? Isso, gente, a gente precisa de muito discernimento de Deus, não é uma coisa que a gente precisa de discernimento de Deus, a gente precisa de comunhão com os irmãos, de comunidade, de andar junto, a gente precisa de PG, porque quando a gente anda junto e abre o nosso coração, a gente começa a se entender melhor, fala assim, putz, aqui meu coração está duro. E uma coisa que a gente tem dificuldade de entender, e a gente se sabota, não é nem dificuldade, acho que a gente se sabota. Sempre que a gente começa a cavucar e a tentar entrar no âmago, na raiz, na essência da dureza do nosso coração, a gente se sabota e fala assim, não, aqui eu não quero entrar não, deixa esse cômodo aqui, o quartinho da sujeira, né? Todo mundo tem um quartinho da bagunça em casa. Esse quartinho aqui eu não quero entrar não, deixa eu levar para o PG, deixa eu levar para a minha oração com Deus, o quartinho que está arrumado, que eu acabei de limpar, acabei de passar um paninho, acabei de aspirar. Aí você vai no PG bonito, você vai para a oração, você conversa com Deus bonito. E o quartinho da sujeira está lá, o quartinho da bagunça está lá.
Meu irmão, se a gente não enfrenta o quartinho da bagunça, minha irmã, se a gente não arruma o quartinho da bagunça, pelo menos tenta entender, a gente vai viver uma vida bagunçada a vida toda, porque esse quartinho lá, ele acompanha a gente. E é esse quartinho, quando a gente abre a porta e ajuda a destrancar pela chave do Espírito, é que a gente percebe que ajuda a gente a tratar a dureza do nosso coração. Então está com problema no casamento? Meus irmãos, estou para ver gente com problema no casamento que o problema não é do outro. É sempre o problema do outro. É difícil você conversar com um casal que está com um problema e a pessoa fala assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a culpa é minha, eu quero mudar. É o oposto. Ela fez isso, ela fez aquilo, ela não se arrepende, ela não quer mudar. Ou ele. Quartinho da bagunça. Onde é que está nessa história toda? Onde é que eu entro? Onde é que a dureza do meu coração entra? Então, meus irmãos, confiar é entregar por meio do caminho da oração. Essa oração madura, essa oração responsável. E essa oração que reafirma: Deus, eu identifiquei pelo Teu Espírito a dureza do meu coração. Me ajuda a tratar essa dureza, me ajuda a amolecer esse coração duro, esse coração pecador que eu tenho. E Senhor, eu entrego a Ti, porque eu sei que Tu estás aqui. Então, como eu sei que o Senhor está aqui, e é em Ti que eu me movo, que eu existo, que eu vivo, me ajuda, intervém, seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu, que a gente viu aqui no mês passado. Muda o que tiver que ser mudado. E ainda que o Senhor não mude a realidade externa que me cerca, muda o meu coração. Porque muitas vezes não é esse o caminho da oração, gente. Você pode estar orando por sustento, você pode estar orando por saúde, por cura. Muitas vezes Deus muda a realidade exterior, muda. Claro que muda. E o show da fé que a gente vê na TV o tempo todo é mostrando o que Deus muda no exterior. Alguém mostra ali o que Deus mudou no interior? Sem entrar no... né? Enfim, já entrei. Ponto. Final. É maior que eu. O maior milagre e o maior benefício da oração, antes da gente ver o que Deus muda no exterior, é ver o que Deus muda no nosso interior. Então, ainda que Deus... Aqui em Neemias, Deus reergueu muros, Deus possibilitou que muros fossem reerguidos para proteger Jerusalém. Muito provavelmente tiveram outras pessoas antes de Neemias que oraram para os muros serem reconstruídos e não viram os muros serem reconstruídos. Isso mostra para a gente o quê? Isso que a gente está conversando. Pode ser que os muros da nossa vida não sejam totalmente reconstruídos, mas Deus sempre reconstrói o muro do nosso coração. E ergue ele, levanta ele, e protege a gente de um modo interno que faz a gente falar: eu me sentia instável, eu me sentia vulnerável, hoje eu não me sinto mais. Porque o Senhor, que faz nova todas as coisas, pode não ter mudado a realidade externa que me cerca, mas Ele mudou o meu coração. E quando Ele muda o meu coração, Ele muda a forma como eu enxergo a realidade externa que me cerca. Amém? Você crê nisso? A gente tem que caminhar assim. A maior mudança que Deus faz é a mudança no nosso coração. Não estou falando que a gente não deva buscar a mudança da realidade externa, a gente deve. Mas a entrega ativa que passa necessariamente pelo caminho da oração é uma entrega que me faz enfrentar o quartinho da bagunça, a dureza do meu coração, eu me entregar responsavelmente a esse Deus e falar: Senhor, me trata. Porque se antes de eu orar para Deus me tratar, eu estou orando para Deus tratar o outro, é porque isso só é a prova de que eu estou mesmo precisando ser tratado. Porque se tudo que eu vejo de problema está no outro, isso é uma essência, uma evidência de que eu preciso muito de tratamento. Porque quando a gente enxerga o nosso próprio diagnóstico, você fala assim: Senhor, não sou nada, me ajuda. Então, meus irmãos, o caminho da oração e o que Neemias fez aqui. Sabe quando você tem filho pequeno e o filho pequeno te chama para ir para o quarto dele à noite? Essa noite aconteceu isso, a Gigi apareceu lá no quarto e quando ela vem, parece que ela já vem acordadíssima. Ela é igual a Rebeca, né? Ela acorda animada e pega no sono numa facilidade, assim, rapidinho, pode ser a hora que for. Então
Então ela já acordou, era, sei lá, 3, 4 da manhã, já chegou no meu pai: papai, eu sonhei isso, que um menino na minha escola pegou uma pedra e me tacou, e eu tô com medo e não sei o quê. Aí, eu sou o oposto, eu demoro a acordar e para pegar no sono, então é uma tragédia. Aí eu falei: tá bom, Gigi, vamos lá pro seu quarto, papai vai te levar, vai te dar um beijinho, vai botar você no quarto e vai voltar para a cama dele, porque a gente está nesse exercício, né, de não ficar lá, porque quer que deite, quer que fique o tempo todo, para ganhar essa confiança, né, de que a gente está perto ali. Enfim, deu certo. Esse exemplo é só para visualizar. Sabe quando a criança, com medo do escuro, com medo de uma ideia ruim, chega para você à noite, para você que é o pai, para você que é a mãe, e fala assim: vem ficar comigo. Eu preciso de uma presença confortadora que me dê a segurança necessária para eu não ter medo. Essa é a oração da criança no escuro que a gente tem que fazer com a nossa alma, com o nosso coração. Senhor, estou com medo. Eu tive um sonho aqui. Eu estou vendo coisas que não queria ver. Eu estou pensando em coisas que eu não queria pensar. Vem com a sua presença confortadora, essa presença única que me tira do lugar de abandono, de vulnerabilidade e me ajuda a ter a segurança e a certeza e a confiança de que o Senhor está cuidando de cada milímetro da minha existência. E com essa convicção eu consigo pegar no sono de novo, eu consigo dormir, eu consigo descansar, porque eu sei que a minha vida está nas suas mãos e a minha vida nunca escorregou das suas mãos. Essa é a entrega que a gente precisa ter. Oração, meus irmãos, é a respiração da alma. É a nossa alma transpirando e respirando, transpirando e respirando, transpirando e respirando. Se a gente para de orar, a gente sufoca espiritualmente. Então a gente precisa ter um coração orante. Aí você pode pensar assim: pô, mas eu não estou tendo o meu tempo devocional no quarto, separado. Vamos lutar para ter. Mas eu estou falando, para além disso, eu estou falando da gente ter um coração orante, um coração que não cessa de orar. Um coração que não cessa de orar. Você está aqui, você está orando. Você está no restaurante, você está orando. Você está caminhando, você está orando. Você está conversando com a sua esposa, com seus filhos, você está orando. Você está vendo um jogo de futebol, o pessoal ora, né? Aí o exemplo é ruim. Mas você está vendo um diagnóstico que você não quer ver, você ora, você está o tempo todo orando. É um coração orante, que complementa o quartinho que Jesus ensinou para a gente, da gente ir em silêncio e debruçar a Deus. Claro. E meus irmãos, é isso, porque se a gente não busca esse caminho da oração, os muros dentro de nós não vão ser reconstruídos, não vão ser mudados. E pior, e aí tem uma sutileza. Em tempos de teologia da prosperidade, de materialismo exacerbado, você sabe o que cega o nosso coração de vez? É quando os muros externos são reconstruídos e a gente continua sem ser tratado. Isso destrói a gente. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que Deus tem compromisso com o muro externo? Ou o compromisso dele maior é com o muro que está aqui dentro? Porque, por um lado, se Deus, de fato, está preocupado com a nossa salvação, com a nossa santificação, e Ele está. Esse é o maior compromisso dele, de ter mandado o Filho dele para essa terra. Ele vai ter um rigor muito maior e um compromisso muito maior da gente não se sabotar. O que acontece se Ele der o muro externo para a gente, sem a gente ser tratado? A gente nunca vai se tratar. E é o que mais acontece hoje. É o que mais acontece. Eu olho para a realidade que eu busco, mas a realidade que eu busco externa, o muro externo que eu vejo reconstruído, ele não reflete o muro interno que precisava ser reconstruído. E isso anula toda uma janela de possibilidade de Deus trabalhar em mim. E aí você pode passar a sua vida dizendo: olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei, olha o que Deus me deu. Bota adesivo lá, foi de Deus, não é meu. Meus irmãos, e o interno? E o que Deus trabalha? Então lembre-se disso. O maior compromisso de Deus é mudar o mundo dentro de nós e mudar o mundo ao redor de nós também. Mas primeiro o mundo dentro de nós. Outra reflexão.
que Neemias passa muito profundamente aqui nesse verso que a gente leu. A entrega envolve espera e lamento diante de Deus. Algumas notícias da caminhada cristã cortam o nosso coração, da caminhada de vida, né? A pessoa não precisa ser cristã, da caminhada humana. Algumas notícias cortam muito o nosso coração. É o luto prolongado que você não queria ouvir, é o diagnóstico difícil que você não queria receber, é a perda inesperada que você não estava contando. E essas notícias fazem a gente chorar por dias, por meses, por semanas, por anos, às vezes toda uma vida. E quando eu falo aqui de lamento, que a gente precisa lamentar, a gente precisa sim lutar e ter um período para fazer isso, é porque a gente precisa dessa comunhão silenciosa na presença de Deus. Oração não é só falar. Oração é a gente também, esse caminho da entrega ativa da oração não é só a gente falar o tempo todo, igual eu estou falando o tempo todo aqui com vocês, não é. Envolve silêncio, envolve um silêncio, uma comunhão silenciosa profunda na presença de Deus. É aquela ideia que a Madre Teresa de Calcutá passou para a gente, quando perguntaram para ela, quando você ora, o que você diz a Deus? E ela falou assim, eu não falo nada, eu não digo nada, eu só escuto. E o que Deus diz a você nas orações? Ela provocativamente falou, ele não diz nada, ele só escuta. Eu acho uma ideia linda, uma ideia bela, uma ideia profunda, a oração como um movimento de silêncio, de uma comunhão silenciosa, de quem não tem mais o que dizer, porque chegou no fundo do poço e você fala assim, não tenho o que dizer, eu só tenho a chorar. Lágrima é oração também. Quanto tempo a gente não chora na presença de Deus? Quanto tempo a gente não deixa uma lágrima cair no chão como forma de oração, de transmitir palavras que a gente não consegue passar com a boca, que a gente não consegue verbalizar. Neemias orou e lamentou por 4 meses. Quando Neemias recebeu a notícia em dezembro, ele lamentou, jejuou e orou. Continuou trabalhando. Naquela época não tinha licença, né? Nada contra. Mas acho que vale a reflexão aqui. Não tinha uma licença, ele trabalhava para o rei, função de confiança. E ele mesmo diz no livro de Neemias que diz, eu nunca estive triste na presença do rei Artaxerxes. Eu nunca fui trabalhar triste. E ele ficou 4 meses orando, lamentando e jejuando e trabalhando. Isso mostra o que para a gente? Que caminhar com Deus exige paciência. Paciência. Isso eu não estou nem dando outros exemplos, hein? De Abraão, que esperou 25 anos pela promessa do filho, de José, que esperou cerca de 13 anos para o sonho que ele teve se ver concretizado na vida dele. Eu estou falando de 4 meses. É tipo a geração nova, a paciência da geração nova, acho que é a nossa espiritual. Essa dificuldade hoje de tela, da pessoa focar num negócio, a gente está enfrentando isso lá em casa com as nossas filhas, é difícil. Mas vamos passar para a nossa realidade espiritual? 4 meses, acho que a gente fica muito impaciente, é como se fosse, sei lá, 4.000 anos. A gente não quer esperar 4 meses. Imagina, hoje é tudo online, tudo on demand, tudo em tempo real. Deus, é assim, ó, eu orei, você respondeu e eu quero ver se você já recebeu os 2 vizinhos lá do WhatsApp, para ver se você ouviu minha oração, se você leu, e eu quero que você me responda. Não é assim que a gente faz nas nossas relações? Se a pessoa fica sem responder minutos, a gente já fica tenso, ansioso. Meus irmãos, a primeira coisa que eu fiz no WhatsApp, depois que eu percebi que eu estava ficando ansioso com essa besteira, foi tirar essa porcaria dos 2 vizinhos. Eu tirei. Meu irmão, isso é ideia do diabo. Me perdoa, mas é uma ideia para mim. Eu ficava ansioso com essa porcaria, para saber se a pessoa leu o que eu escrevi, para saber se a pessoa vai responder. Se ela já leu, por que ela não respondeu? Agora eu estou na ignorância, não sei de nada. Libertador. Fechado parênteses, isso tudo para lembrar, meus irmãos, que Deus tem uma agenda diferente da nossa. Deus tem uma agenda diferente da nossa. A sua agenda bonitinha, perfeitinha, vou fazer isso dia tal, eu vou plantar semente aqui, vou regar e vou colher, ano que vem, daqui a 7 meses. Para Deus, como diz Pedro, um dia é como 1000 anos. Um dia como 1000 anos. A agenda dele é outra. Ele não tem compromisso com o tempo que eu planejo para a minha agenda. Mas sabe o que nos conforta? Que em Jesus espera não é perda de tempo.
em Jesus espera a gestação. Sabe quando a mulher espera 9 meses para que algo invisível, menor que 1 milímetro, se desenvolva e cresça no ventre dela, e depois de 9 meses ela colhe o resultado daquilo de uma forma linda, de uma forma bela, divina? É porque o silêncio nesse período de tempo não foi ausência. O silêncio, a espera nesse período de tempo não foi perda de tempo, foi gestação. Isso é gestação. Então, enquanto a gente está esperando, enquanto a gente está aguardando, a gente está esperando e aguardando a gestação de Deus, do que Ele quer fazer nascer e brotar em nós. Se a gente caminhar com essa certeza, com essa convicção, a gente vai ter pés mais firmes e coração mais atento ao que Deus pode fazer e está fazendo. Isso é uma outra coisa nossa, né? A gente, às vezes, está tão machucado e com o muro caído há tanto tempo, que a gente ora como se quase com uma convicção interna de que a gente está orando, mas Deus não vai fazer. Isso já aconteceu com você? Eu estou orando para o Deus Todo-Poderoso, eu estou pedindo com Ele, eu tenho fé? Tenho. Mas sei lá, eu já pedi tanto. Eu já estou até cansado de pedir, já estou cansado de entregar isso nas mãos de Deus. Eu vou orar porque é por dever de ofício, vou orar. Mas eu não vejo saída não. É como aquela história das 10 pessoas que estavam orando por chuva na aldeia. Senhor, faz orar, faz orar, faz orar. Saiu da oração, Senhor, faz orar, faz chover. Desculpa, falei errado. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Sai da oração, faz chover amanhã, Senhor. Sai da oração, chega o dia de manhã, todo mundo sai para trabalhar, sem casaco, sem calça, sem bota, e só um dos 10 levou guarda-chuva. Às vezes isso acontece com a gente. A gente está tão cansado, a chuva não vem há tanto tempo, que a gente ora pela chuva e não pega o guarda-chuva e bota na mochila com a gente. É como se a gente não tivesse mais a confiança de que Deus pode fazer chover de fato. Então, meus irmãos, quando a gente orar, quando a gente se entregar, quando você orar, quando você se entregar, lembra de colocar o guarda-chuva junto com você e olhar ao seu redor e falar assim: Deus já está trabalhando no meu interior, Deus já está reconstruindo o muro interno no meu interior, mas eu vou me preparar também para ver mudanças que Deus pode fazer ao meu redor, porque Deus faz mudanças. Deus faz. Que a gente possa caminhar com essa certeza de que quando eu oro, Deus move coisas na minha realidade externa. E move. Pode não mover do jeito que eu queira que Ele mova, aí é uma outra questão. Mas que Ele move, Ele move. E isso já é motivo de gratidão para a gente. E foi justamente quando Neemias, triste por bastante tempo, continuou trabalhando no ordinário da vida, que ele viu a janela de Deus se abrindo. Ele continuou lá na fidelidade ordinária do serviço dele, do dia a dia dele, até que um dia ele não podia dirigir palavra ao rei. Eu hoje posso dirigir uma palavra ao meu chefe, zero problema. Você também. Ele não podia dirigir uma palavra ao rei porque isso era motivo de morte, mesmo ele sendo de uma posição de confiança do rei. Até que um dia, depois de 4 meses, o rei fala assim, o Artaxerxes fala assim: Neemias, eu tô te achando triste. Um rei falar isso para um serviçal. É um rei falar isso para um serviçal. Não estou falando um amigo. Estou te achando triste, o que está acontecendo? E aí, nesse momento, ele tem uma janela. Ele viu, ele levou o guarda-chuva. Ele fez uma oração. Você lê o livro de Neemias, você vai ver que ele fez uma oração rápida nesse momento e, cara, é a oportunidade de Deus e vou falar. E falou, e a partir dali tudo se desenrolou. Ele aproveitou a janela que Deus deu. Ele podia ter feito o seguinte, né? Nossa, Senhor, o rei está falando comigo, eu vou para casa e vou orar mais ainda. E vou ver se Deus quer que eu fale com o rei ou não. Não, ele pegou aquele momento e falou. Coração orante. Não deixou o momento ser desperdiçado.
Eu lembro daquele verso no Salmo 40 que diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe que aqui no hebraico, se você traduzir ao pé da letra, os estudiosos vão dizer que esse esperei com paciência é como se fosse, esperei esperando. Para a gente é uma ideia um pouco confusa. E se você vai na raiz do hebraico, os estudiosos vão dizer que está ligado à ideia de uma corda. Esse kivá, que é o esperar, é uma ideia de uma corda esticada, pronta para ser liberada, como se tivesse uma tensão. Imagina você esticando uma corda e você sabe que essa corda, se você soltar, ela tem uma tensão ali pressionada nela que ela vai causar um movimento. Então você está aguardando, enquanto você estica essa corda, você está aguardando com expectativa. É essa esperança perseverante que o salmista fala: esperei com paciência no Senhor, esperei com expectativa no Senhor, esperei com a corda esticada, com a certeza de que a corda está esticada e que Deus vai agir na tensão do tempo. Porque tem uma tensão do tempo aí, essa tensão do tempo que faz a gente desfalecer. Mas para a gente que crê em Jesus, a gente pega essa tensão do tempo, essa tensão da corda e fala assim: essa tensão da corda, Deus vai agir. E Deus vai liberar a mão dele para que as coisas mudem em mim e mudem ao meu redor. Meus irmãos, a entrega ativa abre portas para Deus agir na história. A minha entrega ativa abre portas para Deus agir na minha história. A sua entrega ativa abre portas para Deus agir na sua história. Quando a gente continua cumprindo com fidelidade o que Ele colocou nas nossas mãos, isso também abre uma janela de Deus para Ele agir na nossa história. Então continue cumprindo com fidelidade aquilo que Deus colocou nas suas mãos. A gente precisa aprender que a tristeza faz parte da nossa caminhada. Nós não somos bebês mimados, crianças mimadas, que Deus vai fazer tudo o que a gente quer acontecer no tempo que a gente quer, da forma que a gente quer. Tem um caminho de lágrimas, tem um caminho de lamento, que a gente tem que percorrer. Nesse caminho de lágrimas, de lamento, de oração ativa, o que eu faço? Senhor, sonda o meu interior, quebra em mim o que precisa ser quebrado, quebranta em mim o que precisa ser quebrantado, trata a dureza do meu coração. E nesse período, nos nossos 4 meses, nos seus 4 meses, nos meus 4 meses, que eu não sei quanto tempo vai ser, só Deus sabe. Pode ser 1 ano, pode ser 1 mês, pode ser 1 dia, pode ser 10 anos. Cada um tem seus 4 meses aqui. E cada um tem a sua própria Jerusalém com os muros despedaçados. O que a gente faz diante disso? A gente olha para a vida de Neemias, a gente lembra como que um servo de Deus trata o lamento, trata a dor, trata a entrega ativa a Deus, e lembra que em algum momento, enquanto eu espero e trabalho e espero, oro e entrego e ajo, Deus age. E eu passo por esse caminho com a certeza e sabendo de que existe um momento para o lamento acabar também. Em algum momento que eu vou ter que parar de me lamentar e falar: deixa eu focar aqui nessa janela que Deus abriu e vou. A gente não pode sacralizar experiências que a gente tem com Deus. Todo mundo aqui, eu imagino, todo mundo não sei, mas muitas pessoas aqui provavelmente já tiveram uma experiência de Deus com Deus, fora do ordinário da vida. Algum momento que com respeito, todo o respeito do mundo, que essas pessoas são super usadas por Deus, mas a gente gosta de usar a expressão irmãzinha do coque. Mulheres de oração, que Deus levanta e oram o tempo todo. Quase todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência com uma irmãzinha do coque, que orou pela sua vida e aquela oração te levantou e fez assim: gente, que maravilha. Ou uma pessoa que foi usada por Deus para dar uma visão para a sua vida, gente, que maravilha. Mas, meus irmãos, a gente não pode depender disso para caminhar. Nós não podemos sacralizar experiências com Deus. A gente falou aqui de Moisés, de experiências miraculosas com Deus, com sarça ardente. Com Neemias foi no ordinário da vida, e normalmente é no ordinário da vida. Deus até pode mandar assim uns lampejos de vez em quando para a gente dar uma... Acorda aí, meu irmão. Acorda.
Ânimo? Pode. Mas a gente não depende disso, a gente não precisa disso. Por quê? Porque o verdadeiro Neemias é Jesus Cristo. O nosso verdadeiro Neemias é Jesus Cristo. A gente não está aqui para falar de como Neemias foi um homem maravilhoso, lindo, sejamos como Neemias. E eu não estou aqui para dizer também, agora que nós já sabemos como reconstruir os muros, o Fernando vai lançar um livro junto com o pastor Roberto, reconstruindo os seus muros em 52 dias. E todas as suas vitórias vão vir sobre a sua vida. Meus irmãos, isso é lixo, com todo respeito, isso é lixo. A verdade e a beleza da palavra de Deus não é um título num livro, reconstrua seus muros em 52 dias. É Jesus reconstruiu a sua vida em 3. E não importa se os muros da sua vida vão ser reconstruídos ou não aqui nessa terra, Jesus já reconstruiu os nossos muros na Jerusalém celestial. Continue tijolo por tijolo. Monte, construa o que Deus está colocando na sua mão para construir. Mas não se esqueça de que Jesus reconstruiu tudo. E eu queria terminar com essa fala de Jesus, que já construiu tudo, já reconstruiu tudo, já conquistou tudo que tinha para reconstruir, para reconquistar por nós. E que é o verdadeiro Neemias da nossa vida. Ele disse assim, em João 14, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam sempre onde eu estiver. Meus irmãos, que o nosso coração não se turbe, não se perturbe, que a gente crê em Deus, com a convicção de que Ele cuida de nós e que a nossa vida não se esvai das mãos dEle. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado porque a gente não sabe se entregar, Pai. A gente precisa aprender a se entregar a Ti. A gente precisa aprender a tratar a dureza do nosso coração. E a gente te agradece por isso, porque o Senhor faz a gente ver o quão frágil a gente é, o quanto a gente precisa do Senhor, até para Te adorar, Pai. A gente é tão falho, a gente é tão dependente de Ti, que até para Te adorar, até para entregar o nosso melhor a Ti, a gente precisa de Ti. Então a gente vem se dedicar a Ti. Pega o nosso coração, Pai, moe o nosso coração no que tem que ser moído. Trata o nosso coração onde ele precisa ser tratado. Te peço por mim, te peço pelos meus irmãos. Que o Teu Espírito Santo, que faz novas todas as coisas, renove o nosso coração, renove o nosso ânimo, renove a nossa forma de ver as coisas. E que o Senhor edifique dentro de nós os muros que o Senhor quer reconstruir, para a honra e glória do Seu nome. Obrigado, Pai, porque a nossa oração não é em vão, a nossa vida não é em vão. E ainda que a gente veja ao nosso redor coisas que a gente não gostaria de ver, a gente sabe que a nossa fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor foi preparar lugar para a gente, obrigado porque a Sua casa tem muitas moradas, e obrigado porque o Senhor deixou essa palavra para nós, para o nosso coração não se turbar, não se perturbar, pois em Ti nós temos toda a segurança que precisamos ter. Em nome de Jesus. Cuida da Tua igreja, cuida dos membros desta igreja e ajuda a gente, dia após dia, a reconstruir os muros que o Senhor quer reconstruir na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.